Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Desde já, peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro do canal. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Operação Lua de Sangue, por Luciene Cordeiro, parte 7. Rafael sentiu o peso do olhar de Alice sobre ele. Ela entendia melhor do que ninguém o que estava em jogo, e isso criava um elo silencioso entre os dois, feito de respeito mútuo e preocupações não ditas. A tensão na sala tornou-se palpável quando Júlia Azevedo, um agente de rosto anguloso e olhos sempre inquietos, cruzou os braços e inclinou-se para a frente, seu senho profundamente franzido. "Isso é um risco desnecessário", disparou, com um tom afiado. "Estamos colocando toda a equipe em perigo ao depender de alguém que pode se transformar em um monstro a qualquer momento." As palavras dela caíram como uma pedra na sala, fazendo com que todos se entreolhassem com desconforto. O olhar acusador de Júlia repousou diretamente em Rafael, carregado de desconfiança. Rafael permaneceu em silêncio, mas o tenso cerrar de seu maxilar atraía o turbilhão que acontecia dentro dele. Era um conflito constante, uma batalha interna que ninguém ali podia compreender completamente. Antes que ele pudesse reagir, Alice interveio. Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza inegável. "Rafael está ciente dos riscos, e ele tem o controle, por enquanto." Havia algo na maneira como ela pronunciou essas palavras que fez a sala silenciar. Não era apenas uma defesa, mas o lembrete de que, apesar dos temores, Rafael era a melhor chance que eles tinham. Júlia hesitou, mas recuou com um suspiro irritado, deixando o ambiente ainda mais tenso. A discussão parecia encerrada, mas o peso das palavras dela pairava como uma nuvem pesada sobre todos. O general Batista, que havia permanecido em silêncio, finalmente passou os olhos pelo grupo. Sua expressão séria não revelava nada além de pragmatismo. "Todos conhecem seus papéis e os riscos. Não há espaço para dúvidas aqui." Ele fez uma pausa, seu olhar pousando brevemente em Rafael. "Preparem-se. A reunião está encerrada." Enquanto os agentes começavam a se dispersar, Rafael permaneceu por um momento ainda sentindo o olhar de Alice sobre ele. Sem palavras, ela deu um leve aceno, quase imperceptível, como se estivesse dizendo: "Você não está sozinho nessa." Ele respondeu com um breve inclinar de cabeça antes de sair da sala, já se preparando para enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os internos. O comboio militar avançava pelas estradas estreitas e sinuosas do interior. Os veículos blindados, seguindo em fila única enquanto seus faróis cortavam a escuridão opressiva da noite. O ronco abafado dos motores ecoava pela floresta, quebrando o silêncio profundo e misturando-se ao farfalhar das folhas e aos ruídos distantes dos animais noturnos. Dentro do veículo principal, o ambiente era tenso. Rafael, com os olhos fechados, lutava para ignorar os sons e cheiros que inundavam seus sentidos aguçados. O aroma da terra úmida misturava-se ao do metal frio do veículo.
e cada pequeno ruído ao redor parecia amplificado, testando os limites de sua paciência e controle. Alice estava sentada ao lado dele, observando-o de perto. Embora tentasse manter uma postura calma e profissional, seu olhar atraía, revelando a preocupação crescente que sentia. "Você está bem?" perguntou ela, sua voz baixa, quase abafada pelo motor, mas ainda assim cheia de suavidade. Rafael abriu os olhos lentamente, fitando-a com uma intensidade cansada. Sua respiração era pesada, como se ele estivesse carregando um peso invisível, maior do que qualquer um ali poderia imaginar. "Estou. Só preciso me concentrar." Sua voz era grave, firme, mas havia algo mais ali. Uma tensão subjacente que ele não podia esconder completamente. Alice assentiu, mas a dúvida permaneceu visível em seu rosto. Ela desviou o olhar por um momento, como se estivesse pensando no que dizer antes de voltar a encará-lo. "Não precisa fazer isso sozinho, Rafael. Estamos todos nessa." Ele manteve o olhar sobre ela por um instante, uma expressão difícil de decifrar atravessando seu rosto. Então, com um breve aceno de cabeça, respondeu em um tom mais baixo: "Só espero que o todos inclua a fera." Alice compreendia o peso que a lua cheia trazia para Rafael, tanto como fonte de poder, quanto como uma ameaça à sua estabilidade. A cada quilômetro percorrido, o veículo não os aproximava apenas da base inimiga, mas também do momento crítico da transformação iminente de Rafael. As sombras das árvores dançavam nas paredes internas do blindado, como presságios inquietantes que refletiam a tensão crescente entre os membros da equipe. No silêncio carregado, Alice desviou os olhos de Rafael por um instante, enquanto o rádio estalava novamente com uma atualização inesperada. "Atenção, equipe! Recebemos uma nova ordem prioritária", anunciou a voz do General Batista. "Identificamos uma célula dos Filhos da Noite escondida numa favela nas encostas do Rio de Janeiro. A operação principal foi adiada. Esta célula está diretamente ligada ao transporte de armas biológicas. Vocês têm que interceptá-los antes que a carga desapareça." O clima dentro do veículo ficou ainda mais tenso. Alice trocou um olhar com Júlia, que mordia o lábio inferior, claramente desconfortável com a mudança de planos. "Uma favela?" Júlia finalmente falou, sua voz cheia de incredulidade. "Vamos entrar no terreno deles. Eles conhecem cada viela, cada beco. Isso é uma armadilha esperando para acontecer." "Exatamente por isso precisamos agir rápido", retrucou Alice, tentando manter o foco. Ela olhou para Rafael, que até então permanecia em silêncio, mas cuja expressão endurecida indicava que já estava se preparando mentalmente para o desafio. Ele ergueu os olhos para Alice, sua voz cortante ao interromper a troca de palavras. "Quem será o ponta de lança?" Alice hesitou por um breve momento antes de responder. "Você." A resposta pairou no ar como uma faísca em um galpão cheio de pólvora. Júlia balançou a cabeça, claramente discordando. "Isso é insano. Se ele perder o controle no meio de uma favela cheia de civis, será um massacre." "Rafael sabe o que está em jogo. Ele tem mais controle do que você pensa", rebateu Alice com sua voz firme. Rafael olhou para Júlia, sua mandíbula tensa e os olhos brilhando com determinação. "Não se preocupe comigo, Júlia. Concentre-se em fazer a sua parte." O rádio estalou novamente, desta vez com a confirmação do plano e as coordenadas da célula inimiga. Alice ajustou seu equipamento, indicando que a discussão havia terminado. "Vamos, pessoal. Nossa prioridade agora é neutralizar a célula antes que eles desapareçam." O veículo diminuiu a velocidade ao se aproximar da área periférica do Rio de Janeiro. Rafael fechou os olhos por um instante, respirando fundo enquanto se preparava para o que viria.
Ele sabia que a missão não seria fácil, mas também sabia que não tinha escolha. A fera dentro dele estava à espreita, e a lua cheia, cada vez mais alta no céu, prometia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A noite estava impregnada de tensão enquanto a equipe se infiltrava pelos becos apertados da favela. A iluminação precária dos postes oscilava, lançando sombras inquietas sobre as paredes de tijolos expostos e concreto. O ambiente parecia pulsar com uma energia quase tangível, uma mistura de perigo iminente e a presença invisível do inimigo. Rafael estava na dianteira, movendo-se com a precisão de um predador. Seus sentidos captavam tudo: o som distante de passos apressados, murmúrios abafados nas casas ao redor e, acima de tudo, o cheiro inconfundível de sangue fresco que parecia conduzi-lo como um farol. Ele avançava com agilidade entre os corredores tortuosos, sua respiração pesada misturando-se ao eco surdo das botas da equipe sobre o chão de concreto. Os becos labirínticos dificultavam a progressão. Cada curva representava uma possível emboscada. A tensão era quase insuportável. Mas Rafael parecia em perfeita sincronia com o ambiente, seus instintos guiando cada movimento. Seu olhar agora, mais afiado e brilhante, vasculhava cada sombra, e sua postura tensa revelava que algo dentro dele estava mudando. De repente, um ruído à frente os alertou. Rafael ergueu o punho, sinalizando para que todos parassem. A equipe congelou em posição, suas armas apontadas para a origem do som. Rafael inclinou a cabeça ligeiramente, inalando profundamente. "Estão perto", murmurou ele, sua voz baixa, quase um rosnado. Antes que pudessem reagir, o ataque veio. Figuras surgiram das sombras, disparando com precisão mortal. A selva urbana transformou-se em um campo de batalha caótico, onde cada canto estreito se tornava um ponto estratégico para emboscadas. Rafael entrou em ação, movendo-se como um raio. Seus golpes eram rápidos, brutais e eficientes, cada um derrubando o inimigo antes que pudessem retaliar. No entanto, a cada movimento ele sentia algo estranho pulsando dentro de si. Era como se a fera adormecida estivesse cada vez mais próxima da superfície, alimentada pela adrenalina e pelo cheiro de sangue que impregnava o ar. Alice, posicionada logo atrás, observava Rafael com preocupação crescente. Ele era letal, mas havia algo diferente em seus movimentos. Uma ferocidade que parecia ultrapassar o controle humano. "Rafael, mantenha o foco", gritou Alice, enquanto disparava contra um inimigo escondido em um telhado próximo. Ele não respondeu, seus olhos fixos nos adversários à frente. Quando uma nova onda de inimigos surgiu, Rafael avançou sozinho, abrindo caminho com uma força quase sobre-humana. Seus golpes não eram apenas precisos, eram selvagens, movidos por uma energia primal que ele mal conseguia conter. A batalha continuava, e a equipe lutava para manter a formação enquanto os Filhos da Noite atacavam de todos os lados. Para Rafael, os sons de luta e os gritos se fundiam em um borrão distante. Tudo o que ele podia sentir era a pulsação dentro de suas veias e a crescente tentação de ceder àquilo que o tornava mais do que humano e muito menos do que ele queria ser. Alice percebeu a mudança nele e correu para alcançá-lo. "Rafael, você precisa se controlar. Não podemos perder você agora", ela gritou, sua voz cortando o caos ao redor. Por um breve momento, Rafael parou. Ele olhou para Alice e algo em seus olhos parecia vacilar entre a humanidade e selvageria. Mas o tempo não estava a seu favor. Outro ataque veio e ele mergulhou de volta na luta, cada vez mais próximo de cruzar a linha que tanto temia. Alice voltou apressada ao centro de comando móvel, um espaço apertado cheio de monitores e equipamentos de comunicação que pulsavam com dados da operação em tempo real.
Ela colocou o headset e ajustou o canal para a frequência de Rafael, mantendo sua voz firme, apesar da preocupação evidente. Fique focado, Rafael. Não deixe a transformação tomar conta de você. Do outro lado, o som da respiração pesada de Rafael e os ecos distantes de tiros e gritos preenchiam o silêncio tenso. Alice observava a tela principal, onde o ponto luminoso, que representava Rafael, avançava pelos becos. Enquanto os inimigos caíam diante dele, Rafael sentia a linha entre homem e fera se esvanecer. Cada golpe, cada inimigo derrotado, era como uma fagulha acendendo um fogo impossível de apagar. Ele ouvia o rosnar profundo e ameaçador do monstro dentro de si. Uma presença que não era apenas sua, mas parte de algo muito maior. Algo que clamava por sangue e liberdade. O cheiro penetrante de sangue fresco impregnava o ar, atiçando a fera como nunca antes. Rafael sentia suas mãos tremerem, não de medo ou cansaço, mas da tensão crescente entre resistir e ceder. Ele cerrou os dentes, tentando afastar o turbilhão de instintos que ameaçava dominá-lo. Alice. Sua voz soou rouca no comunicador, carregada de esforço. Não sei por quanto tempo posso segurar isso. Do centro de comando, Alice fechou os olhos por um momento, respirando fundo para manter a calma. Ela sabia que as palavras certas poderiam ser a diferença entre manter Rafael no controle ou perdê-lo para sempre. Rafael, ouça minha voz. Você é mais forte do que isso. Você está no comando, não ele. Não importa o que aconteça, eu estou aqui com você. Sua voz soava firme, mas o olhar dela estava fixo em um monitor que mostrava os batimentos cardíacos de Rafael, que estavam cada vez mais acelerados, quase fora do limite humano. Rafael fechou os olhos por um segundo, tentando se agarrar às palavras de Alice. Mas o rosnar dentro dele se intensificava, um lembrete constante de que a fera não desistiria tão facilmente. E então, no auge da luta, ele sentiu algo mudar. Seus sentidos já aguçados se tornaram quase insuportavelmente claros. O som de cada respiração ao redor, o ritmo das batidas de corações próximos, até mesmo o farfalhar das roupas dos inimigos. Tudo parecia se fundir em uma cacofonia que ameaçava sobrecarregá-lo. Rafael! A voz de Alice cortou o som ensurdecedor em sua mente. Não ceda! Estamos quase lá! Ele abriu os olhos que agora brilhavam com um tom selvagem, um reflexo de sua batalha interna. Mas mesmo assim ele respirou fundo, concentrando-se nas palavras de Alice, usando sua voz como uma âncora. A luta ainda não tinha acabado, mas Rafael sabia que se cedesse naquele momento, poderia perder muito mais do que a missão. Ele poderia perder a si mesmo. Com seus sentidos aguçados a uma potência surreal, Rafael concentrou-se em localizar o centro da célula dos Filhos da Noite. Em meio ao turbilhão de gritos, tiros, explosões e comunicações de rádio, ele captou algo distinto, os sons abafados de ordens e movimentos apressados. Os inimigos estavam se preparando para evacuar a área com a carga biológica. O som vinha de cerca de 20 metros de onde ele estava. Rafael pressionou o comunicador em seu ouvido, sua voz grave e carregada de tensão soando pelo canal. Eu os encontrei, Alice. Estão a 20 metros daqui, se preparando para evacuar. Do outro lado, Alice respirou fundo, tentando não deixar que sua preocupação transparecesse. Ela sabia que Rafael estava no limite e torcia para que ele conseguisse terminar a missão antes de perder o controle. Impeça-os, Rafael. Fique no controle. Eu estou com você. Aguente firme, você consegue. Sem hesitar, Rafael avançou. Saltou sobre os adversários que o separavam de seu objetivo, derrubando-os com uma força brutal.
Ele deixou que os soldados sob seu comando lidassem com os alvos restantes e seguiu como um raio em direção à base inimiga. No centro da operação, os soldados dos Filhos da Noite já estavam fechando os 2 caminhões com a carga biológica. Eles se preparavam para partir, quando um borrão atravessou o campo de visão de um dos motoristas. Antes que ele pudesse reagir, Rafael saltou sobre o caminhão, cravando as garras no para-brisa e arrancando com força sobrenatural. O motorista foi puxado de sua cabine e arremessado contra o outro veículo, o impacto deixando-o amassado na lateral. O segundo motorista observava a cena paralisado de terror. Ele viu a sombra negra de Rafael saltar para o capô de seu caminhão. O vidro dianteiro se estilhaçou enquanto Rafael o alcançava. Um rugido ensurdecedor preencheu o ar, e em segundos o homem foi retirado de sua posição, sendo jogado para longe. No centro de comando, Alice observava tudo pelos monitores enquanto ouvia os sons do combate através do comunicador de Rafael. Sua respiração estava presa e seu coração batia acelerado. A velocidade e a ferocidade com que Rafael se movia a deixavam apreensiva. Então o ponto vermelho que indicava Rafael no mapa tático parou de se mover. O silêncio no comunicador era preenchido apenas pela respiração pesada de Rafael e um leve rosnado que escapava entre os sons. "Rafael", chamou Alice, a voz hesitante e carregada de medo. "Você está comigo?" A resposta que ela esperava não veio imediatamente. Ela ouviu os soldados de apoio chegando ao local, dominando os inimigos restantes, mas ainda assim sua atenção estava no silêncio ameaçador. De repente, um uivo profundo e aterrorizante ecoou por toda a favela, reverberando nas estruturas e fazendo o coração de todos da equipe quase parar. Alice sentia um frio na espinha, seus olhos fixos nos monitores. Então o som de um estalo no comunicador a trouxe de volta à realidade. A voz de Rafael, rouca e quase animalesca, soou. "Sim, Alice. Ainda estou com você." Houve uma pausa e ele completou. "Mas saiba, foi por pouco."